Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta nossa reunião. E neste momento pedimos a toda a espiritualidade que está presente aqui neste ambiente, autorização para iniciarmos o nosso encontro e agradecermos pela presença de vocês e a presença de todos aqueles que não puderam vir aqui, mas estão presentes no nosso pensamento, no nosso coração. E assim nós elevaremos, durante as nossas vibrações, o nosso pensamento até eles, para que eles também recebam as mesmas bênçãos de nós que aqui estamos, receberemos. Então abriremos a nossa reunião com a tradicional oração que o nosso grande mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, hoje e sempre. A questão da noite, do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: sobre a evolução intelectual e a evolução moral. Vamos entender da seguinte forma. Mundo primitivo, e quando eu falo em mundo primitivo, eu estou falando de um mundo, por exemplo, de 10 mil anos atrás. Então, quando o mundo primitivo, não pensa em 100 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Moisés, século 13 a.C., estava no período de transição entre o mundo primitivo e provas e expiações. Então, mundo primitivo, 5 mil, 10 mil anos atrás, nós éramos instintivos praticamente. Instintivos. Naquela época a sociedade vivia muito mais para atender às suas necessidades básicas do que pensando em outras coisas. Isso estou falando há 10 mil anos atrás. Então, na questão do instinto, indo para provas e expiações, a gente começa uma outra característica da evolução intelectual. No mundo de regeneração, nós estamos numa fase de transição. Nós vamos começar a entender o que é o lado emocional. Então você sai do instinto, da razão para a emoção, ok? O que acontece nesse momento? Estamos em pleno século XXI, 2020 para ser mais preciso, altamente tecnológicos, com acesso a todo tipo de informação, mas os nossos valores são iguaizinhos os valores da Idade Média. Os nossos valores, as nossas intenções
são iguais, não mudamos as armas, vamos dizer assim, mudamos os recursos, mas continuamos nos movimentando com o mesmo impulso. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês. Quem daqui assistiu o filme Avatar? Avatar. Então, olhando a tecnologia, é uma tecnologia para daqui 300 anos, 400 anos. Olha interessante. Altíssima tecnologia comparada com a nossa. Então, eles estavam utilizando toda aquela tecnologia para quê exatamente? Qual era o objetivo? Qual era a intenção? A mesma intenção da Idade Média. Dominar, conquistar, na base da força, algo ao que acha que lhe pertence. Veja, isso a Idade Média era assim. Então, o filme Avatar percebe que nos mostra, que nós evoluímos muito intelectualmente, porém a intenção é impor, é conquistar, na base da força. Isso é a Idade Média. Veja como nós não mudamos muito. Então, intelectualmente falando, nós estamos no século XXI, estamos em 2020, mas moralmente falando, nós estamos na Idade Média, porque os valores são os mesmos. As pessoas ainda utilizam de alta tecnologia, de alta influência, de vastos recursos, de informações, para que exatamente? Qual é o objetivo? Qual é a intenção? Era a mesma intenção da Idade Média. Então a nossa sociedade é uma sociedade da Idade Média com uma roupa de 2020. Só isso. Só isso. A nossa roupagem é de 2020, mas as nossas intenções é da Idade Média. Só que tem um problema, tem uma situação. Quando nós viramos o século, viramos o milênio, a ciência tinha descoberto muita coisa no século XX, mas muita coisa. Deu saltos assim no século XX. Se a gente olhar um pouquinho para trás, o que existia em 1900 e o que existia no ano 2000, na questão de tecnologia, de conhecimento. É absurdo, em 100 anos, não é tanto tempo assim. Foi um salto absurdo em 100 anos. Absurdo. O ser humano saiu de um estado e foi para um outro, completamente diferente, mas completamente diferente. Então a ciência descobriu muita coisa no final do século XX. Só que teve uma coisa que ela não descobriu. E que ela não vai descobrir. Mas ela tentou. Está tentando até hoje. E vai tentar nas próximas décadas, mas não vai conseguir. Porque foge do âmbito científico, foge do âmbito material. Então nós temos recursos, nós temos informações, nós temos acesso à indústria do entretenimento, nós temos acesso a informações. Veja, mas nunca o homem foi tão infeliz. Tão infeliz. Então, o que a ciência não descobriu foi como transformar o homem em um ser humano feliz. Olha, interessante. Por mais que ela tivesse avançado, por mais que tivesse facilidades materiais, por mais que tivesse recursos, por mais que tivesse possibilidades, nunca a ciência médica evoluiu tanto quanto evoluiu nos últimos 50 anos. Todas as especialidades. Nunca o ser humano esteve tão doente. Olha, nunca existiu tantas religiões no mundo, nunca. Nunca existiam números estratosféricos de suicídio. Vocês estão percebendo que a conta não fecha? Porque era para ser o contrário. Se você tem acesso à informação, se você tem acesso à medicina, se você tem acesso à indústria do entretenimento, se você tem liberdade de ir e vir, aonde está esse vazio existencial? Então já se descobriu que não é com a matéria e com a intelectualidade. Ela é importante, sem dúvida, mas ela é insuficiente. Então eu vou fazer uma analogia aqui. Então vocês imaginem, vou fazer uma analogia, que nós fomos criados para sermos grandes aves, para que a gente pudesse sair de um continente para o outro. Imagina, uma ave que
que se desloca e atravessa de um continente por outro. Fica dias, semanas, meses viajando, só estruturado nas suas asas, aproveitando todas as correntes marítimas, aproveitando toda a natureza, mas apoiada nas asas. A primeira conclusão que a gente chega é que precisa ter duas asas. Segunda conclusão, que precisa ter as asas iguais, simétricas. Iguais e simétricas. Então, essa ave, para atravessar de um continente para o outro, precisa ter duas asas iguais, para que ela possa se equilibrar. Ora uma sustenta, ora outra sustenta. Nós já vimos elas fazerem isso. Tem hora que uma está sustentando a outra, tem hora que essa está sustentando essa. Com o avanço somente da intelectualidade, é uma asa. A asa da intelectualidade, a asa do conhecimento, extremamente importante. Porém, se a asa do conhecimento já está fortalecida, que agora é só uma questão de aprimoramento, os saltos já foram dados, agora você vai aprimorando o que você já tem. Aprimorando o que você tem. Então, a asa do conhecimento, ela já está super desenvolvida. Porém, a asa da moralidade está exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Está engessada. Então, vamos imaginar essa ave com uma asa poderosa, fortalecida, robusta e com a outra asa encolhida. Para onde que ela vai? Ela fica girando em torno dela. Quanto mais força que ela faz, ela fica girando em torno dela. É o ser humano do século XXI, altamente intelectualizado, com acesso a todo tipo de informação, mas conforme ele só bate essa asa, ele fica girando em torno do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, querendo levar vantagem sobre tudo. Veja, é o que está acontecendo. Então, a asa da moralidade, da espiritualidade, não exatamente da religião, é essa asa que está dessa forma e que nós precisamos começar a forçar o desenvolvimento dela, que é a característica do século XXI. Se o século XX foi considerado o século da matéria, da ciência, da tecnologia, do conhecimento, o século XXI é considerado pela espiritualidade o século do espírito, da espiritualidade, da afetividade, do respeito, do ser humano, Então é essa asa que nós precisamos começar a desenvolver. Mas para um planeta de provas e expiações, é normal que a primeira asa que vai evoluir, que vai crescer, que vai desenvolver, a asa da intelectualidade. E depois, necessariamente, a outra asa começa a se desenvolver. Então, o ser humano nunca percebeu o quanto ele é frágil. Veja, é o exemplo que nós começamos a conversar. De repente, qual é a lição dessa experiência? Que somos uma única nação. Que somos biologicamente frágeis. Que não é porque está longe, está perto, em 24 horas está perto de você. Veja, o que acontece lá, acontece aqui. Olha a lição, nos mostrando que somos só um povo, só uma nação, só uma raça, a raça humana. E que estamos interligados. Então são lições que a vida vem nos trazendo, justamente para que a gente possa destravar. Essa asa já está pronta, tá? É só que ela está encolhida. Ela está travada, ela já é do mesmo tamanho da outra, só que ela está travada. Você precisa começar a abrir essa asa. Abrir a asa é você abraçar, é você envolver, é você entender que você não é o centro do universo. Entender que você, mais 8 bilhões de pessoas, tem as mesmas necessidades, os mesmos anseios. Então, a asa da moralidade, ela vem a partir do momento que o homem se cansa da intelectualidade. Ele se cansa. Chega um momento que ele fala, nossa, tenho tanto recurso, tanto conhecimento, tanto acesso a tratamentos vários e continuo com um vazio existencial. E continuo não achando o significado da vida. Por mais que eu tenho, eu não consigo ser feliz.
Olha, interessante. Então era necessário. E o materialismo, para quem não sabe, é a segunda causa de suicídio no mundo. O século XX foi considerado o século da depressão. O século XX foi considerado o século... Sempre existiu, tá? Mas foi no século XX que a depressão realmente tomou toda a proporção gigantesca no mundo todo. Como agora se fala em ansiedade. O que é ansiedade? É você aquela tentativa de controlar o futuro. Não é assim? É a tentativa, porque é impossível você controlar o futuro. Num raciocínio bem rápido. Qual é o controle em porcentagem que nós temos do passado? 0. Ele já foi. Não é isso? Eu não tenho controle do que já passou. Então, o controle que eu tenho em relação ao passado é 0. Ele é morto, ele já foi. Qual é o controle em porcentagem que eu tenho do futuro? 0. Ele é tão morto quanto o passado, ele não chegou. Olha, interessante. Então, se não tenho controle 0 aqui e 0 aqui, em porcentagem, qual é o controle que eu tenho do presente? Em porcentagem, 10%. 10%. O que são os 10%? São as minhas reações. Eu posso planejar alguma coisa? Posso. Eu tenho controle sobre isso. Ok? Mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer? Não. Eu posso planejar, por exemplo, pegar um avião daqui 4 horas no aeroporto de Guarulhos. Ok? Se eu sei que daqui lá leva 2 horas no máximo. Eu vou sair com 4 horas de antecedência. Num horário que você sabe que o trânsito não é tão pesado. Então você olha o carro, está tudo em ordem, está tudo certinho, você se programou isso, se preparou 15 dias para isso. Podemos fazer isso? Esse é o nosso controle. Isso você pode fazer. Sobre isso você tem o controle. Aí acontece no meio do caminho um acidente. E travou a estrada. Nem para frente nem para trás. Qual é o controle que você tem do acidente? 0. Qual é o controle que sobra? O autocontrole. Você só vai controlar naquele momento as suas reações frente àquele acontecimento. Então você pode se planejar, sim, e controlar as suas emoções, as suas reações frente a uma situação que está fora do seu controle. Então o controle que nós temos do presente é mínimo, 10%. E o que é a depressão? É o excesso de passado. O que é a ansiedade? É o excesso de futuro. O que é o estresse? É o excesso de presente. Veja. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. Então temos que viver o presente, mas sem excesso. Saber que eu posso me programar? Sim, eu posso. Mas não quer dizer que vai acontecer. Mas se acontecer qualquer coisa, o que eu posso controlar? São as minhas reações. Ou tentar achar um caminho alternativo, ou tentar mudar os meus planos. Vai adiantar eu esbravejar, gritar, berrar, xingar? Não. O acidente está na sua frente. Deu para vocês entenderem? Então quer dizer, onde está esse controle então? Ninguém tem o controle sobre nada. Sobre nada. Nós simplesmente vivemos. Os animais são felizes? São. Porque eles são felizes no momento que eles estão vivendo. O único ser vivo que morre é o ser humano. As plantas não morrem, os animais não morrem. Quem morre é o ser humano, que é o único que tem consciência que vai morrer. Os animais não têm essa consciência. Então eles vivem. Então veja, o que se projeta aí? Você viver o presente. Você se programar, você entender que tem muitas coisas que acontecem que fogem do nosso controle, coisas externas, e que você pode tentar controlar são as suas emoções. Mas o materialismo, ele te sufoca. Ele te sufoca ao ponto que você não consegue enxergar outra situação. Então você se torna vítima de você mesmo. Então é um processo de vitimismo, de imediatismo.
cristalizado em nós. Então nós geramos o sofrimento. Então é necessário que essa asa da espiritualidade, da moralidade, comece a ser destravada. Então é a asa que começa no século XXI, onde o ser humano cansou de buscar algo que está fora. A estrada mais longa que existe, é aquela que vai daqui a aqui, ó. 30 centímetros, mais ou menos. Mas para você transferir daqui para cá, você leva uma eternidade. Porque você tem que transferir o que você pensa para o que você sente. E tentar conectar essas duas coisas. Não é só pensar, é você sentir aquilo. Então a evolução moral acompanha, num planeta de provas e expiações, acompanha a evolução intelectual que vem antes. Então, num planeta de provas e expiações, é natural que a evolução intelectual chegue. Só que chega um momento que ela sufoca. É o que aconteceu. Tantos recursos e continua o vazio existencial. E por quê? Por falta de religião? Não. Por falta de recursos? Não. Por falta de informações? Não. Não. Por falta de espiritualidade, moralidade. Veja, e à medida que você vai abrindo essa asa, você vai percebendo que a felicidade está pertinho de você. Está pertinho de você. Aí você não fica virando só de volta de você. Você percebe que você já consegue voar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Porque ela está dando uma certa sustentação. E à medida que você vai utilizando, ela vai se fortalecendo. Até chega um ponto que ela se equilibra com a outra. Aí sim, você pode transferir de um continente para o outro, baseado nas duas asas. Ora a intelectualidade vai te ajudar, ora a moralidade vai te ajudar. Então por que será que a espiritualidade não nos traz mais recursos? Porque nós já temos mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Mas cabe a nós, muitas vezes, entender que eu tenho que começar a parar de pensar só e somente em mim e pensar também em outras pessoas, em outras situações. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós pudéssemos compartilhar. Não é dividir, é compartilhar. A vida faz sentido quando você compartilha. Quando você percebe que a sua vida agrega valores na vida de outras pessoas. Olha que interessante, a sua vida, as suas ações, agrega valores. Então a vida das pessoas se torna melhor, às vezes pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu sorriso, pelo seu abraço, não importa. Isso faz sentido. Então qual é o verdadeiro significado da vida? Compartilhar. Compartilhar. É mostrar que, por exemplo, todos nós estamos assim, extremamente conectados. Extremamente conectados. Precisamos muito mais um dos outros do que a gente imagina. Mas muito mais um dos outros. Então a questão do Livro dos Espíritos fala, a evolução moral vem depois, porque num planeta de provas e expiações, o egoísmo e o orgulho ainda são predominantes. Então o homem vai buscar muito mais atender às suas necessidades ilusórias do que propriamente as necessidades espirituais. Mas chega um momento que é o fim. Chega um momento que o homem se cansa. Ele se cansa dele. Olha interessante. As pessoas acabam se cansando não do seu eu, mas do seu ego. O que cansa não é o eu, é o ego. O ego que ele é insaciável. O ego é insaciável. Ele não tem limite. O materialismo não tem limite. Quanto mais você tem, mais você quer. E nada, absolutamente nada faz com que você se torne uma pessoa satisfeita. É interessante isso. Porque quando Deus nos criou, há bilhões de anos atrás, Ele já nos criou na condição de Cristos. Então nós já fomos criados na condição de Cristos. Ok? Todos nós. Era necessário o tempo e as experiências. Mas todos nós já carregamos dentro de nós já a característica de um Cristo. Qual é a característica de um Cristo? De um ser humano? É doar mais e receber menos. Olha interessante. Deus nos criou para que a gente pudesse doar mais. Em porcentagem.
70% eu me alimento daquilo que eu compartilho, daquilo que eu ofereço para as pessoas. Meu alimento espiritual não tem a ver com aquilo que eu recebo, mas com aquilo que eu dou. Esse é meu alimento espiritual. Mas eu também preciso receber, claro. Mas em porcentagem ficaria assim, 70% é o que eu dou, 30% é o que eu recebo. Aí isso responde uma questão. Por que nós, quando só recebemos, sobre todos os aspectos, nós nunca estamos satisfeitos? Porque é 30%. Você fica com 70% vazio. Por mais que a vida te dê tudo, absolutamente tudo, que atenda todos os seus interesses, ali é 30%. Só 30%. Então você vai estar sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. Porque só cabe 30%. O mundo só pode te oferecer 30%. Os outros 70% é o que você... Então Deus já nos criou dessa forma. Por isso que as pessoas que só recebem, elas estão sempre exigindo mais, cobrando mais, querendo mais. E por mais que elas consigam, daqui a um tempo elas querem mais. Já repararam isso ou não? Porque é os 30%. O 70% está vazio. Se você inverter isso, você fala, quer saber? Eu vou oferecer mais. Eu vou fazer mais. Dentro das minhas possibilidades. Não esperando nada em troca. Vou fazer por fazer. Eu já estou me alimentando com a essência. Se eu não receber nada, que é muito difícil, que é muito complicado, sempre tem alguém, sempre tem alguém. Na pior das hipóteses, você tem um cachorro, um gato, ok? Na pior das hipóteses, que vai lá e pula no seu colo e faz carinho em você está recebendo. Então nós estamos sempre recebendo. Então por mais que você não receba nada, numa hipótese, você já fez 70%. Do que você precisava, 70% tem. Mas sempre tem alguém que vai te oferecer alguma coisa. Mas o segredo é oferecer, não é receber. Ok? Aí no Evangelho da Noite, fala, quem se humilha será exaltado, né? Dentro dessa nomenclatura, dentro dessa forma de escrita. As pessoas mais felizes do mundo, elas têm duas características. Quando fala felizes, não quer dizer que elas não tenham problemas, tá? Não quer dizer que elas não tenham perrengues, vamos falar assim, momentos difíceis, complicados. Só que são pessoas equilibradas emocionalmente. Elas choram naquele dia, naquela semana, daqui a pouco ela levanta e toca de novo. Que ela é um ser humano. Mas as pessoas mais felizes do mundo têm duas características. Primeira característica, algo chamado humildade. Humildade não é andar de cabeça levantada, nem de cabeça abaixada. Porque o orgulho empina seu nariz e o orgulho abaixa seu nariz. Então, pessoas que estão andando com a cabeça baixa são tão orgulhosas quanto aquelas que estão olhando cabeça levantada. A pessoa humilde, é aquela pessoa que conhece exatamente o seu valor. Nem mais, nem menos. Ela chega um momento que ela senta para aprender. Daqui a pouco ela levanta para ensinar. Ela se coloca em posições, naquilo que ela sabe, ela ensina. Mas daquilo que ela não sabe, ela sente e aprende. Veja, com a mesma simplicidade, com a mesma humildade. Ela está sempre querendo aprender. Ela se coloca na condição de um eterno aprendiz. O verdadeiro missionário, tanto faz se ele está no campo da religião, da filosofia, da ciência, das artes. O verdadeiro missionário desconhece que é. Ele não se sente missionário. O verdadeiro, aquela pessoa que realmente é uma pessoa diferenciada no campo da religião, da filosofia, da ciência ou das artes, ela tem tanta humildade que ela não se sente missionária. Ela acha estranho as pessoas não fazerem. Ela acha, nossa, mas é tão simples isso. Ela só acha estranho, mas ela não se sente melhor por isso. Ela não se sente. Então o verdadeiro missionário desconhece que é missionário. Desconhece. Ela simplesmente faz, porque aquilo já é uma conquista. Simplesmente é uma conquista. Então a primeira característica
de alguém feliz no planeta Terra chama-se humildade. De pedir por favor, de agradecer, de ser simples na forma de falar, de agir, de enxergar as pessoas, como seres humanos. Isso chama-se humildade. Sabe milimetricamente qual é o seu tamanho, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Tem a autoestima lá em cima. A humildade, aliás, quanto maior for a autoestima da pessoa, maior é o nível de humildade. É assim que funciona. Quanto menor for a autoestima da pessoa, maior é o seu nível de orgulho. Então o orgulho está atrelado à baixa autoestima. A baixa autoestima. Então as pessoas vão colocar verdadeiras armaduras para disfarçar a sua baixa autoestima. O humilde não. Ele está sempre olhando na linha do horizonte. Sempre oportunidade de aprender, sempre olhando as pessoas de forma igualitária. É um ser humano, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, mas tem as suas potencialidades, tem as suas facilidades. Então, da mesma forma que levanta e ensina, senta e aprende. Ele não vê problema nenhum nesse sentido. Problema nenhum, está sempre agregando valores. Essa é a primeira característica. Segunda característica. Gratidão, mas gratidão no terceiro nível. Poucas pessoas conhecem a gratidão do terceiro nível. A gratidão do primeiro nível não é exatamente gratidão, é educação. Nós confundimos com gratidão, não é, é educação, é o dia a dia. São as nossas relações. Então você vai numa padaria, você vai fazer isso, muito obrigado, por favor. Quer dizer, esse muito obrigado que a gente fala o dia todo, não é gratidão, é educação. Primeira coisa, nós temos a obrigação de fazer isso. Vivemos em sociedade. Não estamos sendo melhores por fazer isso. Isso não é uma questão de gratidão, é uma questão de educação. Então é a gratidão do primeiro nível, importante, claro. A gratidão do segundo nível é quando acontece alguma coisa pontual na nossa vida. O que é algo pontual? Às vezes é uma formatura, é um filho que nasce, é um neto que nasce, é um casamento, é uma situação que não acontece todos os dias, mas você vivendo aquela situação, você se sente grato por aquele momento. Que também não é gratidão, é reconhecimento. Olha, interessante. Muitas vezes nos sentimos gratos por esses momentos, mas também não é gratidão. Isso é reconhecimento, está reconhecimento, que também é importante, claro que é importante. Mas a gratidão que eu quero falar para vocês é a gratidão do terceiro nível. Essa é a mais difícil, porque nós não estamos preparados ainda para ela. O que é a gratidão? É você entender cada dia, cada semana, cada pessoa, cada oportunidade como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de convivência, uma oportunidade de quebrar arestas, uma oportunidade de reconhecer esse amor de Deus em todos os lugares, das subpartículas atômicas às grandes galáxias. Você entender que você faz parte de um contexto. Você faz parte de um contexto. Você não é nem melhor e nem pior. Você faz parte de um contexto. Então, quando nós, muitas vezes por orgulho, olhamos no macro e falamos, nossa, estou entre os 8,5 bilhões de habitantes. Então eu sou um nada perto de 8,5 bilhões de habitantes. Se eu sair daí, ninguém nem vai sentir a minha falta. Não é assim? No meio de 8,5 bilhões? Se eu for olhar isso junto com os espíritos encarnados, que juntos somos em 30 bilhões, fico pior ainda. Só vou diminuindo o tamanho. Se eu olhar isso frente ao nosso sistema solar, aí são mais de 100 bilhões de espíritos, aí que eu não faço falta nenhuma. Se for olhar isso da galáxia, então é melhor parar a conta. Olha, então se você começar a olhar assim, dessa forma no macro, você vai diminuindo a sua importância e se achando insignificante. Mas se você entender, tudo isso existe, sem dúvida, mas que no lugar que você está hoje, não importa onde você esteja, você é a pessoa mais importante do universo. Se Deus te colocou ali, é porque você, para Ele, é o plano A.
Não tem ninguém melhor do que você em todo o universo para estar onde você está hoje, fazendo o que você está fazendo. Ele confiou em você. Ele te conhece desde o início. Então, se você está fazendo aquilo, é porque para Ele, você é a melhor pessoa do universo para fazer aquilo. Ele te colocou no melhor lugar, na melhor oportunidade, na melhor equação de tempo, com as pessoas que você precisa estar para que você aproveite essa oportunidade. Então, essa é a gratidão do terceiro nível. Você fala, então, se eu estou aqui hoje, é porque o melhor lugar para eu estar é aqui hoje. Amanhã é outro dia. Então você começa a entender todo esse mecanismo e começa a enxergar a vida, as pessoas, com um sentimento de gratidão do terceiro nível, que sai. Isso sai de você. E à medida que sai de você, alimenta o seu espírito. Então não é simplesmente ficar falando obrigado, isso é educação. Mas é você ter esse reconhecimento pela vida, pelas oportunidades, pelas pessoas, mesmo sabendo que todos nós passamos por momentos muito delicados, muito difíceis, mas você está sempre, sempre, sempre tendo a certeza, não é esperança, pessoal, é a certeza de que você faz parte de um contexto, e que você está mergulhado nesse amor de Deus, e que você não é nem mais e nem menos, você é o que é. Você está buscando ser melhor a cada momento, mas você é o ápice hoje, é o ápice da sua evolução. Hoje nós somos o ápice da nossa evolução. Existem aí 30, 40 subpersonalidades dentro de nós, mas hoje você é a melhor de todas. De todas. E você sabe que você pode fazer mais e melhor. Olha que interessante, porque a vida vai te oferecer esses recursos, essas possibilidades. Então, quando se fala quem se humilha, se abaixa, quem não entra nessa onda de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de arrogância, então sempre a pessoa silencia, observa, faz o seu melhor, sem barulho, sem alarde, com ações, e aí sim, ela vai percebendo o significado da vida. E aquilo que a ciência nunca vai descobrir. Por que não vai descobrir? Porque a ciência busca coisas materiais, é a função dela. Mas a questão espiritual, a questão da felicidade, é uma coisa espiritual. Tanto que, para encerrar a palestra da noite, quando nós falamos de felicidade, até pouco tempo atrás, nós achávamos que o contrário de felicidade era infelicidade. Até pouco tempo atrás nós tínhamos essa certeza. Não é. Nunca foi. Porque o prefixo in na frente de felicidade, significa que você está negando a felicidade. É um prefixo de negação. Eu sou feliz e não quero ser feliz. Então eu sou infeliz. Entenderam? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Só que nós temos ações que impedem essa felicidade. Então, infelicidade não existe contrário de felicidade. Não existe contrário de felicidade. Quando a pessoa fala, sou infeliz, é porque ela está negando a felicidade. E por que ela está negando a felicidade? Porque ela acha que a felicidade é o padrão dela. Então, ela vai colocar a felicidade em coisas, em pessoas, em lugares, em posições sociais. Então, como lugares, pessoas, posições sociais e coisas não oferecem felicidade, ela acha que ela é uma pessoa infeliz. Mas ela está procurando exatamente onde ela não está. Está procurando exatamente aonde não existe. Então, eu sou infeliz. Não, você é feliz. Só precisa saber aonde você está buscando a felicidade. E ela não é externa. Ela não está nas coisas materiais. Tudo isso é importante, claro que é. Mas a questão da felicidade tem a ver com uma condição espiritual. Espiritual. Tanto que, para sermos felizes, essa é a nossa proposta dessa reencarnação, um pouco de disciplina basta. Para ser infeliz, a pessoa tem que ser muito disciplinada. Não é para qualquer um. Ser infeliz, pessoal, não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ser muito disciplinada.
muito, muito, muito. Porque ela tem que ficar pensando naquilo toda hora, a todo momento, a todo instante. Ela não pode descuidar um dia. Veja, tem que ser muito disciplinada, porque se ela cochilar, aquilo já ficou para trás, porque a vida já empurrou para frente. Deu para vocês entenderem ou não? Se ela cochilar por 6 horas, aquilo já ficou 6 horas para trás. Então ela não pode, ela tem que estar toda hora pensando. Então exige muita, muita, muita disciplina para ser infeliz. E para ser feliz, pouca disciplina. Por que pouca? Porque a vida naturalmente te empurra. Naturalmente ela te empurra para frente. Por exemplo, quanto dura uma dor dentro de nós? Olha que pergunta. Quanto tempo dura uma dor dentro de você? O tempo que você vai achar que ela vai durar. Quando você fala chega, chega. Pode durar um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, existências, mas vai chegar um momento que você vai cansar daquilo. Aí você fala, chega, cansei, para, pronto, acabou. É assim que funciona. Mas enquanto a gente estiver alimentando aquilo, aquilo fica dentro de nós. Então a dor fica o tempo que nós decidimos ficar com ela. Mas a dor é um despertador para que a gente possa reavaliar os nossos valores. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado.